No ano de 2000, na cidade de Delhi, na Índia, vários apagões estavam tornando a vida dos cidadãos, principalmente aqueles mais pobres, um verdadeiro tormento. Pois enquanto nas áreas mais ricas as casas possuíam geradores que mantinham as residências com energia durante os apagões, nas áreas mais pobres as pessoas apenas podiam sentar e esperar em suas residências mal iluminadas em dias terrivelmente quentes. E foi neste cenário que surgiu denúncias de um homem macaco que estaria atacando os cidadãos dos bairros mais pobres. A polícia começou a investigar o caso e receber cada vez mais denúncias de ataques deste tal homem macaco. Porém, como a cidade estava passando por apagões constantes, não havia nenhuma imagem de câmera de vigilância ou fotografia para poder ter um perfil melhor do agressor. Então restou para a polícia usar a descrição das testemunhas. Dos 350 avistamentos do agressor, a esmagadora maioria relatou que o homem era parecido com um macaco, medindo cerca de 1,80 m de altura, corpo coberto por pelos escuros e com olhos vermelhos e radiantes. Inclusive, uma boa parte dos relatos ainda descreviam que o agressor fugia pulando da cena do crime. A mídia então descobriu a inusitada história do homem macaco e passou a fazer uma cobertura sensacionalista do caso, descobrindo mais testemunhas que chegavam com relatos cada vez mais fantasiosos, tornando para a polícia muito difícil separar o que era real do que era inventado. Além disso, toda a divulgação da mídia ainda acabou causando uma histeria coletiva em que as pessoas estavam com medo de serem as próximas vítimas do homem macaco, apesar de ele nunca ter ferido gravemente ninguém, se é que existia mesmo um homem macaco. A polícia então passou a oferecer uma recompensa equivalente a $1.000 americanos para quem desse informações que levassem à prisão do agressor. Mas a ideia não ajudou a polícia e ainda piorou, pois as autoridades receberam ainda mais denúncias falsas e trotes. Passado quase 2 semanas sem que a polícia desse uma solução, os moradores começaram a se organizar para vigiar as ruas, principalmente à noite, e o medo das pessoas havia chegado em seu auge. Para se ter uma noção, um motorista de van foi perseguido por uma multidão que o arrancou do carro e o espancou, pois eles acreditavam que ele era o homem macaco. Por sorte, o homem sobreviveu, apesar das múltiplas fraturas que sofreu. Além disso, ainda houve 2 pessoas que perderam a vida por simplesmente estarem aterrorizadas com o homem macaco. Uma delas foi um homem que achou que o homem macaco estava o perseguindo. Ele então resolveu subir no telhado, mas a pressa e a escuridão, devido a mais um apagão na cidade, o fez cair de uma grande altura e perder a vida. A outra vítima foi uma mulher grávida que, da mesma forma, teve a impressão de que o homem macaco estava a perseguindo, então ela correu escada acima para fugir, acabou tropeçando e caindo da escada, perdendo a vida como consequência. E o pior desses 2 incidentes é que não havia de fato ninguém os perseguindo, era apenas puro medo. Além de toda a insegurança que as áreas pobres estavam enfrentando, ainda mais com os apagões constantes, havia o fato de que 80% da população dos bairros mais pobres de Delhi eram hindus. E a religião hindu descreve um personagem metade deus, metade macaco, que comanda um exército de macacos chamado Hanuman. E este fato trazia para as pessoas mais religiosas ainda mais pânico. Então, depois de 2 semanas de histeria, a polícia resolveu agir de forma mais dura e declarou oficialmente que qualquer pessoa que fizesse alegações enganosas e sem provas seria presa. Diante disso, os relatos do homem macaco pararam e a mídia, sem ter novas testemunhas dos supostos ataques do homem macaco dispostas a falar, também pararam de falar do assunto, e desde então nunca mais se ouviu falar sobre o tal homem macaco. Especialistas acreditam que, na verdade, nunca houve um homem macaco ou um agressor que pudesse estar agindo na região. Muito provavelmente ocorreram alguns casos de violência,
algo que infelizmente é comum nas áreas mais pobres de Delhi e das demais cidades do mundo também, e as pessoas já assustadas e desamparadas com os constantes apagões acreditavam terem sido atacadas por uma criatura meio homem, meio macaco. Tudo poderia ter ficado apenas nestes poucos relatos iniciais, porém, a mídia lucrou muito com a história e transformou tudo em algo sensacionalista, que acabou assustando a população e causando uma verdadeira histeria coletiva, com algo que no final das contas provavelmente nunca existiu. Mas e você? O que acha? Será que realmente não existia um homem macaco? Ou as pessoas apenas se calaram por medo de serem presas? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.